A armadura de Deus, irmãos, esse é o tema da mensagem dessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, ou na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 18. Efésios 6, de 11 a 18. Não vou dizer que esqueça todas as mensagens que você já ouviu nesse texto, porque quem já é crente há uns 40 anos como eu, já ouviu algumas pregações, né? Já ouvimos. Então, não é mais uma, é a palavra que é a mesma, tá certo? A palavra ela não tem o interesse de ser modificada, é essa mensagem mesmo. Então, Efésios 6, de 11 a 18, vamos fazer a leitura desse texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 e último. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o mundo que o apóstolo Paulo viveu era um mundo bélico, um mundo de guerra. E nós não estamos diferentes. Apenas o método, a forma, as estratégias de guerra mudaram. Hoje se fala e se tem noção de uma guerra diferente. Mas no tempo do apóstolo Paulo, o embate da infantaria, dos soldados, era algo fundamental. E era preciso justamente essa armadura. E Paulo sabia muito bem. Paulo não foi um soldado romano, mas ele, devido à pregação do evangelho, ele estava, um bom período da sua vida, atado com um soldado romano, ou pelo menos visualizando aquele grande exército que Roma tinha. Grande e caro, dispendioso. Porque tinha o soldo dos soldados, não é? Que os impostos e toda uma tributação era colocada tanto para cidadãos romanos, como também para outros ali, para que pudesse manter esse exército poderoso nas conquistas. Então, Paulo sabia muito bem, e parece que quando ele escreveu essa carta, veio claramente à mente dele, e é possível que ele até estivesse preso, atado a um soldado romano, pelo pulso, porque era comum muitas vezes. Embora não era um homem que tinha a sua periculosidade em termos de violência, jamais, mas ele era tido como um pervertedor da ordem, muitas vezes. Por quê? Porque nós notamos claramente Paulo fazendo com que uma cidade entrasse em alvoroço, como foi a cidade justamente de Éfeso, diante daquela deusa Diana, não é? Então, nós notamos, claramente percebemos o entendimento que Paulo tinha da armadura romana, do soldado romano. E ele vai citar aqui, ele vai pegar a ilustração dessa armadura e aplicar a cada peça dessa armadura, ligando o Evangelho, os elementos fundamentais da fé cristã. E a primeira peça é o cinturão, ou o cinto.
E ele diz o cinturão da verdade, ou cinto da verdade. O cinturão, irmãos, era posto aqui em torno da cintura do soldado, era usado com a finalidade de apertar a armadura e poder também dar sustento à espada e muitas vezes à adaga, não é, que era um tipo de faca que o soldado romano usava. E nós notamos claramente que ele faz essa ligação do cinto da verdade, ou cinturão da verdade, com justamente a palavra. E essa palavra aqui é interessante, a gente vai notar que a palavra aqui nesse sentido, esse cinturão da verdade, nos faz lembrar lá em João, capítulo 8, versículo 44, de que Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, ou seja, ele tem todos os seus ardis, muitas vezes, voltado para a mentira, semear a mentira, semear o engano. E Paulo vem e diz, olha, nós precisamos usar o cinto ou cinturão da verdade, porque nós não somos da mentira. Nós não somos do lado da mentira. A mentira não deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Crente mentido é algo absurdo, é algo inconcebível para a vida cristã. Mesmo que você possa ter argumentos para essa mentira, você não está obrigado a falar toda a verdade, meu querido. A verdade se você tem para você, e essa verdade no sentido moral, não é? Que é a leitura que nós fazemos, mas não apenas isso, no sentido moral, ético da palavra, verdade, e em relação à mentira, mas você não está obrigado a dizer toda a verdade. Agora, o que você falar seja verdade, e não mentira. E não mentira. Porque nós sabemos, irmãos, que paga-se um preço caro quando nós não falamos a verdade, quando há mentira no meio. Alguém até já disse, há um ditado aqui entre nós, que a mentira tem o quê? Pernas curtas, os irmãos sabem muito bem disso. Pernas curtas, até a mentira, ela tem pernas, e as pernas dela são curtas porque não vai muito adiante. Se descobre. Inclusive a Escritura diz que nada há encoberto debaixo do sol, que um dia não venha a ser revelado. Teve alguém, vários personagens na Bíblia, mas alguém passou um ano mentindo. Um ano tentando enganar os outros, enganando a Deus e querendo até enganando a si mesmo e tentando até enganar Deus. O nome dele é Davi, rei Davi. Passou um ano mentindo. Porque quando ele vai e ele cai naquela cilada do adultério com Betseba, nós notamos claramente Davi ali só indo de mal a pior. De mal a pior. Já veio aquele tipo de queda que você leva, dá a topada e você não sabe onde vai parar. Você fica na tentativa de tentar segurar o seu corpo, tentar frear, mas você não tem controle nenhum disso. Assim foi Davi. Ele teria controle, mas ele queria viver na mentira. E durante um ano, irmãos, durante um ano, ele viveu uma vida de mentira. Porque nós sabemos muito bem a história, eu não vou aqui recontar para os irmãos. Quando justamente ele cai em si, depois de uma perda enorme que ele jejua pela criança, o seu filho, e depois Deus lhe dá graça de perdão e de restauração. Então, o cinto da verdade, irmãos, aqui, e verdade, diga-se de passagem, não apenas ética moral, mas verdade dos princípios da palavra. Aqui a verdade também tem esse sentido. Não apenas do falar a verdade, mas do viver a verdade, que é a vida cristã. Que é a vida cristã, os princípios do cristianismo, da vida cristã que Cristo nos concedeu. Então, esse cinto, você não pode abrir mão. Você precisa dele para que a sua armadura, essa espada que nós vamos falar lá na frente, que os irmãos já conhecem, os afeitos à palavra, então é preciso que se use esse cinto da verdade. Mas há uma segunda peça, irmãos, que nós temos aqui, que é a couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça era uma peça da armadura romana que cobria essa região do tórax. Um tipo de colete que os policiais hoje usam, né? Aquele colete ali,
onde eles colocam para que proteja os órgãos vitais. Note que esse colete ele precisa ser revestido de um material que não possa alvejar os órgãos vitais daquele que usa. E olhe que se tem, muitas vezes, em alguns casos, nós notamos e percebemos, não apenas nos filmes, mas na realidade, o tipo de armamento que já pode sim chegar a alvejar aquele que usa. E percebemos, irmãos, que essa peça ela tinha a finalidade de proteger essa parte frontal daquele que lutava. E Paulo, ao usar esta peça como metáfora, para exemplificar a justiça, não é? Porque ele diz couraça da justiça, ele tinha em mente aqui a justificação. A justificação. Isso nós, quando estudamos teologia, não é? A teologia, ninguém fique preocupado, porque eu já vi gente criticando o estudo teológico. Estudo teológico não é estudar Deus, não é, professora Raquel, os professores que estão aqui de EBD. Jamais se pode estudar Deus. Deus, como é que nós, limitados, finitos, vamos estudar um ser que é infinito e limitado? Isso não tem nexo. Mas é estudar aquilo que Deus mesmo quis revelar, as Escrituras. Estudamos a revelação nas Escrituras, aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos conhecer. E quando estudamos, nós percebemos lá um dos estados dessa salvação, não é? Que é a justificação, é um ato, justificação. Não confunda justificação com santificação, porque santificação é processo. Nós estamos sendo santificados e procurando proceder uma vida de santidade, mas essa vida de santidade, ninguém diga aqui, olha, eu já estou santo, não é? Que não posso mais, não tenho mais por que me preocupar com a santificação, porque já estou plenamente santo. Não diga isso jamais. Porque a santidade é só no céu, é que você vai chegar numa santidade plena em Cristo Jesus, quando estivermos diante dele. Mas a justificação não, irmãos. A justificação é um ato. É como uma declaração de um juiz. Está absolvido, está condenado. E louvado seja Deus que em Cristo Jesus nós fomos absolvidos. Em Cristo Jesus. Ele foi o nosso e é o nosso advogado diante do Pai. Foi Ele que defendeu a nossa causa e foi vencedor. Então, essa couraça da justiça, Paulo lembra da justificação que nós temos em Cristo Jesus. E qual é o mérito nosso em relação a isso? Nenhum. Nenhum mérito. Por mais que você chegue diante do magistrado, todo soberano, Deus poderoso, e dizer, mas Senhor, eu tenho sido tão bom, faço isso, faço aquilo, não vá nesse caminho. Porque um rei chamado Ezequias também, no momento de dor, ele tentou lembrar a Deus, Senhor, eu tenho andado diante de Ti, com prudência, com sabedoria, tal, e chorou. A melhor coisa que ele fez foi chorar, porque os argumentos da nossa justificação, eles, diante de Deus, eles não são suficientes. Mas em Cristo Jesus, nós somos absolvidos. Em Cristo Jesus, nós somos justificados, meus irmãos. Por isso que em Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois Deus nos justifica. Irmãos, isso quer dizer que não podemos confiar em nossa própria justiça ou santidade para vencer Satanás, para vencer o inimigo. Confiar na justiça que vem de Deus, sim, mas confiar na justiça que vem na sua justiça própria, na minha justiça, jamais. Por quê? Porque é através do sacrifício de Jesus que nós somos justificados. Então não vá a uma luta espiritual como nós travamos. Ninguém pense que nós vamos ainda travar. Está sendo travado, inclusive agora, nesse momento aqui. Em nossa vida, quando sairmos daqui, ela continua. Ela permanece. Durante o ano de 2020, foi o dia todo e todo dia. Porque é assim, é uma luta diária e constante. Embora em alguns momentos nós percebemos ela muito mais acirrada. Mas isso não quer dizer que ela não exista. Então não vá enfrentar Satanás
com a sua própria justiça, porque nós não temos. Enfrente Satanás com o grande argumento, que é verdade, que você é justificado em Cristo Jesus. E aí não tem como ele não perder, porque é perdedor nesse aspecto, porque o nosso Cristo já o venceu. Nós, irmãos, temos uma terceira peça dessa armadura, que Paulo liga ao Evangelho da Paz, que é o calçado. A sandália que o soldado romano usava, não era uma bota, não era um coturno, como hoje os soldados usam. Era uma sandália com tiras, mas tinha cravos embaixo dela, era resistente. Podia fazer com que os soldados se locomovessem em terrenos os mais difíceis. E aquela sandália era feita de couro, resistente. Então não era uma que ele podia usar sem receio para poder se locomover e para poder, diante de um embate, ele poder se firmar bem nos pés. E essa sandália romana, irmãos, que Paulo usa, essa peça, são usadas algumas interpretações em relação a esse calçado do Evangelho da Paz. Como aqui diz Paulo, que está se referindo aqui, alguns estudiosos, à evangelização. Sim, porque até ele diz, calçando os pés para a preparação do Evangelho, nos preparando para a transmissão do Evangelho da Paz. Aí nós ligamos ao texto, bem-aventurados são os pés dos que anunciam boas novas. Ligue a esse texto imediatamente, porque aqueles que vão, e hoje não se vai apenas com os pés, mas se vai com os dedos na internet, hoje se vai com a voz, hoje se vai de diversas formas, se vai com a palavra escrita, e se chega, a palavra, o Evangelho da Paz, a boa nova, chega ao seu destino. Nós, irmãos, queremos sim calçar esses pés da evangelização, e é um evangelho que não traz guerra, já viu? Ele traz paz ao homem, ele traz não apenas o bem-estar, porque cristianismo não é uma vida de bem-estar, não, mas é uma vida de paz em Cristo. Nós sentimos paz, nós entendemos que essa paz até é Jesus, é a personificação da verdadeira paz, que o crente tem por onde ele vai passando, onde ele vai caminhando, e ele vai transmitindo o Evangelho da Paz, porque ele não está descalço, ele está calçado com o Evangelho da Paz. Onde ele chega, a paz pode se instaurar. E se existir uma guerra, é guerra dentro daqueles que vão olhar para ele e dizer, mas que coisa diferente, que sujeito diferente esse, está diante de luta, está glorificando, está bendizendo, estou aqui perseguindo ele, mas aqui ele está aqui resistindo. Por quê? Porque o nosso evangelho, ou o evangelho que transmitimos, é evangelho de paz, irmãos, em qualquer situação. Evangelho que transmite paz em qualquer situação. Então, a couraça aqui, ou o calçado, melhor dizendo, é justamente esse evangelho da paz que transmitimos. Mas há uma outra peça, irmãos, que é chamado escudo da fé. O escudo da fé. Esse muito conhecido, porque cantamos inclusive aqui sobre a fé. O escudo era usado como ilustração pelo apóstolo e era o grande o bastante para proteger todo soldado. Não era aquele escudo redondo, lembra daquele escudo redondo do Capitão América? Não era aquele ali não, tá certo? Não era aquele, era um escudo tipo obtuso, né? E ele protegia o soldado romano completamente. E em alguns embates, se você gosta de filmes épicos como eu, em alguns embates, os soldados eles se juntam todos e eles colocam, embraçam o escudo e não tem dardo ali que possa chegar para atingi-los. E depois eles vão para o campo de batalha. Mas o escudo protegia. Ele embraçava esse escudo. Ele era formado de duas partes de madeira e eram recobertas de lona e de couro, esse escudo. De forma que quando os dardos, as flechas do inimigo pudessem vir, o que é que acontecia? Esse dardo com breu pegando fogo, ele se fixava na madeira
E muitas vezes, até como já fiz ilustração aqui, esses dardos, esses escudos, aliás, eles eram colocados muitas vezes ensopados em rios, em tanques, para que pudessem estar encharcados de água, para que pudessem também apagar, assim quando a flecha entrasse na madeira, ela não poderia atingir o soldado. E Paulo traz justamente a ilustração desse escudo. O escudo da fé, com o qual ele mesmo diz na palavra, nós podemos apagar alguns, todos, os dardos inflamados do maligno. Irmãos, é admirável a expressão todos, porque não são alguns, não são às vezes, todos os dardos que Satanás lançar para nós, e ele lança. Nós podemos apagar com o escudo da fé, se nós estivermos embraçando o escudo da fé. Não nos atingirá, não chegará até nós, por causa do escudo da fé. Ele tem a eficácia de anular os dardos inflamados do maligno. E tem dardos, irmãos, que vêm mesmo com destino certo. Ele vem para nos atingir, ele vem com chamas enormes, para que nós possamos ser destruídos. Mas pela graça de Deus, nós, se estivermos embraçando o escudo da fé, nós poderemos apagar os dardos todos que o maligno lançar. Às vezes tem dardos que vêm com palavras, a palavra vem com fogo, não é? Porque esse pedaço de carne que nós temos aqui entre os nossos dentes, muitas vezes faz um fogaréu, e muitas vezes vem através das palavras. Mas se você estiver embraçando o escudo da fé, você pode apagar todo o dardo inflamado do maligno. Às vezes vem com atitudes de gente, inclusive, que a gente ama, porque eu não estou falando de gente que a gente não ama, porque pode ser, como eu já disse, que alguém faça algo contra mim ou contra você, mas a pessoa não nos é, nós não temos aquela empatia, não é um filho, não é um esposo, não é esposa, não temos a ligação afetiva, mas dói muito mais quando vem de alguém que a gente ama. Dói muito, irmãos. Mas em vez de você ficar sentindo dor e chorumigando, eu e você, vamos embraçar o escudo da fé, irmãos, com o qual nós podemos apagar todos esses dados do maligno. Muitas vezes o que Satanás quer isso, é que a gente fique triste. Sabe, mas meu Deus, como é que eu vi isso? Como é que fulano fez essa atitude? Tão querido. E a gente fica e leva um ano inteiro. Eu não duvido, em nome de Jesus, eu estou dizendo isso com toda sinceridade, que a gente trouxe algumas malas sem alça, como eu disse no dia 31 aqui, para esse ano. E já é o dia 3 de janeiro, e a gente ainda está carregando ela. A mala da frustração com alguém, a decepção, o rancor, a falta de perdão. E vamos levar esse ano inteiro, irmãos? Misericórdia. Então, apague, use o dardo, aliás, use o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Mas nós vamos adiante, agora já chegando ao final, a espada do Espírito. A espada do Espírito. Aliás, ia pulando o capacete, foi? Volto para o capacete. Como é que eu ia passar pelo capacete? Capacete da salvação. Na verdade, não pense em nada como motoqueiro. Tem nada a ver com esse capacete que eles usam, embora protegem toda essa parte aqui, que é fundamental para nós, mas não tem em mente isso, é um elmo. Lembra do elmo feito todo ele de ferro? Era o capacete, e Paulo liga ao capacete da salvação. O capacete, irmãos, usado por Paulo para exemplificar a salvação, era usado em forma de couro grosso e também de metal. Muito mais de metal do que de couro. Porque o couro pode até ser alvejado, pode até ser penetrado pela espada. Mas o metal não. Então, quando o soldado estava pronto para a batalha, ele colocava, uma das últimas peças, era esse elmo, era esse capacete, e ele colocava para os embates. Era usado para proteger, vamos trocar, é? Certo. Era usado para proteger o soldado de golpes de espada proferidos aqui na cabeça. Nós entendemos, irmãos, que todo golpe
na cabeça, ele pode ser fatal. Já vi gente não ter nada no corpo. Já fui para alguns sepultamentos, se ter nada, mas um traumatismo craniano faz com que tudo seja entrado numa situação irreversível e evoluindo, como se diz, a óbito. Ele protegia a cabeça do soldado. Pode ser que você, através de uma luta, você tenha sim ferimentos. E eu quero inclusive alertar a todos nós aqui, que diante de uma luta nós nos ferimos. Ou você pensa... Obrigado, Guilherme. Ou você pensa que na luta você não vai ser ferido. Pode ser um ferimento na perna, no braço, não é? Mas são regiões que podem ser curadas, que podem ser tratadas. Você não perderá a sua vida, mas os órgãos vitais e cabeça precisam estar bem protegidos. E aqui Satanás deseja, irmãos, o que é que Paulo está dizendo para a gente aqui? Atacar a nossa mente. Ele quer atacar a nossa mente. São dardos inflamados que vêm para atingir a mente. Porque essa mente aqui que Deus nos deu, não é apenas a mente, a sede de memória, mas é a mente onde nós tomamos decisões. É o sentido de coração que tem lá no Antigo Testamento, muito bem. O nosso coração, a ilustração do coração, decisões. E a mente, já no Novo Testamento, Paulo usa inclusive, dizendo que nós temos e precisamos ter a mente de Cristo. Essa mente, irmãos, muitas vezes, ela pode ser atingida. Ou o inimigo pode tentar atingir a nossa mente com a espada maligna dele. Mas louvado seja Deus que se nós estivermos com o capacete da salvação, nós não seremos alvejados, atingidos no sentido da salvação justamente. Por que salvação? Porque nós percebemos, às vezes, ainda a incompreensão de alguns, de que a salvação parece que é uma brincadeira de Deus, do perder salvação e do tirar salvação. E nós lembramos a igreja do Senhor que se de fato nós fomos nascidos em Cristo Jesus, se de fato fomos crucificados com Ele, de fato passamos uma experiência de conversão em Cristo, nós não temos como perder, irmãos, esse tesouro chamado salvação. A realidade é que tem gente que nunca nasceu de novo, nunca. A realidade tem gente que, embora nascido de novo, está pensando que pode flertar com o pecado. Pode viver essa vida de dubiedade. Um pouquinho no mundo, um pouquinho com Deus, um pouquinho na igreja, um pouquinho fora da igreja. E isso não tem como. É incoerente. Olha, uma das matérias que eu tinha mais dificuldades era a química. Mas uma coisa pelo menos eu aprendi. O óleo diz para a água e a água diz para o óleo: olha, nós não temos acordo. Não dá para a gente fazer uma solução. Você fique no seu lugar, que eu fico no meu. Então, o óleo não se mistura com a água. É percebível claramente. Não é assim, químicos? Não é? E os que tinham facilidade nessa matéria. Não se envolve. Não se misturam. Diferente muitas vezes, do sal, do açúcar, que já foi passado, né? Para mim, quando a gente mistura num líquido, eles se absorvem, causam uma solução e fica extremamente difícil, se não for impossível, a não ser em laboratório, poder fazer a divisão de um e de outro. Mas, assim como óleo e água, é o caso da vida cristã em relação ao mundo. Não há como a gente viver dos dois lados. Inclusive, Jesus foi muito claro. Ele disse: olha, quem não ajunta comigo, espalha. Eu não sei em que lado você está, você precisa tomar a decisão. Porque ou você está juntando com Cristo ou está espalhando. Não dá para ficar em cima do muro. Aliás, a neutralidade, ela
dentro das relações humanas, e na vida espiritual é assim, ela não existe. Sempre nós tomamos um lado de decisão, um partido. Mesmo que você não tome decisão, você já tomou. Dentro de você já tem algo que você concebe lá como a opção tomada. O que na realidade Paulo está querendo dizer aqui, olha, cuidado com a sua mente, porque Satanás pode lembrar muito a você quem você era, aquilo que você foi, o que você fez, ou deixou de fazer também, por omissão, e ele começar a colocar na sua mente dúvidas em relação à salvação. Você é salvo mesmo? Mas você que fez aquilo, você que deixou de fazer aquilo, você tem certeza que esse amor de Deus é tão grande assim para lhe aceitar? Você é salvo mesmo? E começam a espada maligna de um lado e outro tentar atingir a nossa mente. Se nós estivermos com o capacete da salvação, não seremos atingidos jamais. Jamais. Mas, irmãos, tem agora a espada do Espírito, que é a penúltima, que é a palavra de Deus. Todas as partes da armadura mencionadas até aqui, elas são armas de defesa. Todas elas que citamos. Mas a espada é de defesa, mas ela é também de ataque. Com a espada você se defende, mas você também ataca. A espada do Espírito é a única arma aqui, além de defensiva, ela é também de ataque. Irmãos, aqui foi usado uma palavra que os gregos entendiam, no grego que foi escrito esse livro, essa carta, chamada rema, muito conhecida por alguns já feitos às Escrituras. Rema, aqui é o significado de pronunciamento, é a palavra falada, porque nós temos outra palavra chamada logos, logos, que dá um outro conceito, um outro sentido. Os gregos, eles eram afeitos a isso. E não tem apenas uma palavra para significados, como nós temos no português. Temos sinônimos, mas às vezes se usa uma palavra com sentidos diversos. Eles não, eles faziam, sintetizavam muitas vezes aquilo que eles queriam dizer em uma palavra própria. E essa palavra rema aqui, ela nos traz justamente a noção de que é no falar. Não apenas no falar, no pronunciar textos da Bíblia, que isso é muito bom. Já pensou se vier um ataque do inimigo, um dardo inflamado, e você refutar com a palavra como Jesus fez? Porque, note bem, ele conhece a palavra e ele vem distorcendo a palavra, não é assim? Ele vem distorcendo a palavra. Lá em tentação de Jesus ficou isso muito claro em Mateus 4. Mas Jesus também refutava com a palavra. É bom demais quando você tem textos da palavra decorados, mas não é só isso. Aqui não. Aqui não é apenas que você cita as Escrituras, mas você vive as Escrituras. Elas fazem parte da sua vida. O sentido aqui de rema é de pronunciamento, de falar a palavra, mas é de viver também a palavra. Alguns interpretam, irmãos, esse texto como se fosse não apenas declaração de versículos, mas esse sentido profundo da palavra, do uso da palavra em minha vida. O diabo, irmãos, ele não corre de citações de versículos da Bíblia. Note que ele vem sempre distorcendo, como eu disse. Mas, irmãos, a eficácia da operação das Escrituras em nossa vida, através do Espírito Santo, nós vencemos. Nós temos vitória através da atuação da palavra em nossa vida. Quando nós pronunciamos a palavra não para os outros, mas pronunciamos para nós mesmos. E trazemos essa palavra em pronunciamento para que eu pregue um sermão para mim mesmo, em vez de ser para os outros em determinada situação. Então, nós temos vitória contra os ardis do diabo, na luta que nós travamos contra Satanás, quando nós estamos usando a palavra. Agora, só se usa a palavra quando conhece a palavra. Alguém que não conhece a palavra,
Ou não vai usar a palavra e aí vai ficar sem essa peça fundamental, ou vai usar de forma errada, imagina. A palavra usada de forma errada. Então é preciso conhecer a palavra. É preciso conhecer a palavra. E como é preciso, pastor? É lendo a palavra, é se debruçando com a palavra, é vivendo a palavra, é ouvindo a palavra. Nós, irmãos, estamos diante de uma luta que nós precisamos de fato não abrir mão da espada do Espírito. Porque é arma de defesa e arma de ataque. Mas por último, irmãos, o apóstolo Paulo, essa peça aqui, ele não coloca na armadura, mas ela é fundamental. Inclusive alguns estudiosos dizem que essa peça aqui, ela é indispensável. Não está na armadura, mas note que ele liga imediatamente, depois do versículo 17, no versículo 18, ele já joga, ele lança a oração. A oração, irmãos, é a palavra de Deus, elas devem estar alinhadas. Por isso que propositalmente o apóstolo Paulo coloca aqui. Depois da palavra, ele faz citação da oração. Porque é possível que alguém esteja lendo a palavra, se debruçando na palavra, aquele conhecedor da palavra, mas falta o quê? Falta uma vida de oração. E é possível também que alguém ore muito, busque a Deus, tenha essa busca incessante pela oração, mas falta às vezes o quê? A palavra. Foi como alguém um dia perguntou a um teólogo, o que era mais importante, e você já sabe a resposta, mas eu vou dizer. O perigo de ter pastor por muitos anos é isso. Já 13 anos pela graça de Deus aqui. Mas é algo importante para que você não esqueça jamais. Perguntaram a Leonardo Ravenhill, o que é mais importante? A leitura da palavra ou a oração? Quem lembra da resposta dele? Como é que pode um passarinho escolher que arma ou que asa é mais importante? A da direita ou a da esquerda? Qual é a mais importante asa para um passarinho? Qual é a mais importante asa para um avião? A da direita ou a da esquerda? Você entendeu a resposta? As duas. Palavra e oração. Nos traz equilíbrio para voar. E muitas vezes não é voar para longe do inimigo, não é para cima dele. Porque eu já vi crente fugindo de demoniado. É para ir para cima, irmãos. Sem medo, a não ser que sua vida esteja pendente. Aí vá, peça perdão a Deus e vá para frente. Porque nós não vencemos o inimigo de outra forma não, é em nome de Jesus mesmo, e vivendo Jesus. Às vezes até demora, mas sai. Sai. E é derrotado por quê? Porque já foi tudo consumado na cruz. Meus irmãos, oração e súplica que o apóstolo Paulo coloca aqui, a primeira, a oração, é usada no sentido genérico, geral. É a oração. Todo clamor, toda exortação, aliás, todo debruçar diante de Deus, no sentido geral. Mas a súplica, a ideia aqui de súplica, é pedidos, é interceder, é clamar por algo, até por você mesmo, ou pelos outros. Mas note que ele faz citação, inclusive, de que se ore por ele mesmo e por todos os santos. Então, a súplica é muito mais uma oração pelos outros, é o que nós chamamos de oração intercessória. Oramos muito mais pelos outros que por nós mesmos. E Deus deu a graça de algumas pessoas no meio da igreja, elas terem o dom mesmo, a dádiva, porque esse negócio de ter crente e ter o dom de oração, não, oração é para todo mundo. Mas alguns Deus, a igreja, que intercedem, que clamam. Eu dou graças a Deus, agradecer aqui na semana passada, no domingo passado, pelo grupo de oração que nós tivemos. Irmã Edna, uma bênção. Um grupo de oração online onde nós oramos. Os pedidos que chegam, lançamos para lá. É o local de oração. Irmãos, com toda oração e súplica, diz o apóstolo Paulo finalizando, orando em todo tempo, já viu?
Por que é que nós somos tendenciosos a orar só na crise? Por que é que nós somos tendenciosos a só clamar quando as coisas estão ruins? Por que nós somos tendenciosos a criar grupo de oração só na pandemia? Orando em todo tempo. Por que nós somos tendenciosos a criar um dia de consagração aqui uma vez na semana, como queremos ter, a partir desse ano, só no momento que depois passamos ou estamos passando numa crise? Orar em todo tempo. No Espírito. Interessante que não é no monte. Pode orar no monte, vá para o monte. Tem problema nenhum. Agora, o perigo é você dizer que a oração no monte, ela é mais consagrada do que a oração que você faz dentro do seu quarto. Porque tem gente indo para um monte vendendo oração. Isso é um absurdo, irmãos. E alguns caem nessa história, inclusive alguns dos nossos, de forma inadvertida. Porque nós não deixamos aqui de estar ministrando a palavra. Meus queridos, cuidado, porque há hoje um mercado da fé. Um mercado da fé, cuidado. Vamos nos deter na palavra. Mas para alguns é enfadonho. Muitas vezes eu escutava um professor de 8 horas da manhã, como alguns aqui, até meio-dia, aqui na UFES. 8 da manhã até meio-dia. Muitas vezes é enfadonho para alguns ter 1 hora de estudo da palavra. Culto e doutrina, até tiramos o nome, porque não é um atrativo. Nós vamos maquiando os nossos cultos. Porque ninguém quer saber mais hoje de doutrina. Então, vá para um monte, pode orar. Quando temos acampamento, podemos ter um monte, oh, que maravilha. Que bênção contemplar e orar dali. O vento no nosso rosto, os debruçados ali, bênção. Mas, orando no Espírito. E esse Espírito aqui não é o Espírito meu e seu. É o Espírito Santo, porque na sua Bíblia deve ter aí, com uma letra maiúscula, que se dá propositalmente a ideia de que é Espírito Santo. Orando no Espírito. Creio em dom de línguas. Creio que Deus deu. Mas não é orando em línguas também. É no Espírito. Para que não se confunda aqui uma oração que não seja em línguas, ou uma oração em línguas seja mais consagrada, tenha um maior resultado do que o outro tipo. Os irmãos estão entendendo isso? Mas vamos fechar. Por todos os santos. E eu ia esquecendo, vigiando por quê? E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além de unir palavra e oração, vigiar. Vigiar. Estar com a atenção devida. Porque muitas vezes, um dos dons que nós mais precisamos na igreja hoje é o dom do discernimento. Para nós discernirmos o que é que vem, como vem, de onde vem. Então, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui se aplica justamente a oração de súplica, intercessória, clamando pelos outros. Eu quero lembrar você que Jó teve sua vida mudada, o seu cativeiro mudado, quando ele estava orando pelos seus amigos. Uma coisa melhor, irmãos, na vida cristã, nesse sentido de oração, quando nós oramos pelos outros. Não abra mão de nenhuma peça da armadura que Deus lhe deu. Foi uma armadura forjada por Deus, dada a nós. E só tinha uma forma que o soldado romano era atingido. Note que tinha peça para a cabeça, tinha couraça, tinha espada, tinha a sandália. Às vezes alguns usavam aqui as joelheiras também, porque no ataque o inimigo queria, não é, atingir ali as pernas. Só tinha uma forma que o soldado romano era atingido. Quem lembra? Quando ele virava
as costas para o inimigo. Não tinha proteção aqui atrás. Não tinha uma peça. Então, não vire as costas para Satanás diante da luta. Enfrente. Deus lhe deu autoridade para enfrentar. De frente mesmo. Por isso que a palavra em frente é muito interessante, é isso mesmo. De frente a Ele. Não vire as costas. Não subestime, como alguns, às vezes eu ouço dizer, não é? Não, está lá, não vai me tocar. Não subestime. Ele tem uma experiência milenar, ele sabe os seus podres e os meus podres, e não vire as costas para Ele. Agora, não abra mão da armadura que Deus lhe deu. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela ministração da Tua palavra. O Espírito do Senhor há de completar o incompleto nessa mensagem. E é Ele próprio que vai fazer era burilar, mexer no nosso coração. Trazendo, porque se fosse só para ministrar, seriam palavras ao vento. Talvez até por um momento aqui. Mas o bom da palavra é que ela desce até o espírito, ao coração, e ela faz mudança. Ela provoca inquietação. Ela traz, ó Deus, saúde para a nossa vida. Dá-nos a graça de vivermos nessa guerra que nós estamos travada, nesse mundo tenebroso, como diz as Escrituras, com essa armadura que o Senhor nos deu. Oh, louvado seja o teu nome. Que aqui, Senhor, os combatentes do Senhor, o exército de Deus, desta igreja, possa dar o brado de guerra contra as trevas, contra o diabo, contra o maligno, que muitas vezes atua nessa cidade, que atua, Senhor, nas regiões celestiais, mas eles são derrotados em Cristo Jesus. A vitória é nossa em Cristo Jesus, que é o nosso supremo comandante. Nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, e oramos em nome de Jesus. Amém.